Olá a todos. O meu nome é Mia Pereira, sou terapeuta emocional há 15 anos em consultas presenciais. Eu ajudo pais a melhorarem as suas relações com os seus filhos através da visão sistémica e a maternidade. Hoje trago aqui um assunto que distancia bastante nós, filhos, dos nossos pais e vice-versa. O assunto é o preconceito. O preconceito e como ele também trava a nossa própria vida e nos distancia de nós mesmos. E também, por sua vez, nos distancia dos nossos filhos. O preconceito é um julgamento que nós temos das situações contra nós mesmos. E julgamos os outros, julgamos-nos a nós, julgamos um grupo e os nossos filhos. O preconceito é transmitido através dos nossos pais. Nós somos os maiores julgadores, nós julgamos os nossos filhos. Queremos que eles sejam diferentes, corrigimos-los às vezes de uma maneira bem severa em relação àquilo que eles estão a dizer e a transmitir-nos. E isso, pouco a pouco, nos faz a nós mesmos, aos filhos, distanciar-se dos pais e de nós mesmos. Então, o preconceito é esse julgamento. É esse julgamento que vai travar-nos a nós, vai impedir de fazermos as coisas que nós desejamos fazer, o que nós gostaríamos de fazer. E esse preconceito faz-nos julgar também os outros. É algo que é da nossa mente. Nós começamos a pensar muito naquilo que vamos fazer ou não vamos, o que vamos dizer ou o que não vamos dizer. E fazemos como barreiras à nossa própria liberdade, ao julgamento, a tudo isso. Como lidar com isto? É como se nós quiséssemos que o outro mudasse, que o outro fizesse aquilo que nós queríamos que fizesse. Como é que isto pode ser? Não pode ser assim. Uma coisa é educarmos, outra coisa é criarmos preconceito nos nossos filhos. Isto tudo é porque nós temos aquele jeito de querer corrigir a opinião do outro. No fundo, esse preconceito é contra nós mesmos. É um julgamento contra nós mesmos. Então, se são nossos pais que nos transmitem isso e nós, por lealdade a eles, como nós diremos na visão sistémica das constelações familiares de Bert Hellinger, por lealdade aos nossos pais, nós vamos transmiti-lo aos nossos filhos e os nossos filhos aos nossos netos. Então, isto transmite-se assim, de geração em geração. E há algo que todos nós vivemos mal com isso. Imaginem só, que seria de mim, hoje, se eu desse vazão ao preconceito que eu tinha de estar nas redes sociais, de vir aqui, de falar com vocês, de trazer este conteúdo, este contributo com vocês. Eu tenho muita vontade e isso vê-se. Qualquer pessoa que é consultada por mim, todos eles notam, e isso dizem-me também, notam
essa vontade de ajudar, e realmente tenho essa vontade de ajudar. Só que não é só no meu consultório agora. Eu comecei a ter muita vontade de ajudar muitas mais pessoas a grande escala. Para isso só há um método, que é este, de estar aqui. Então, se eu desse vazão a esse preconceito, ao meu próprio julgamento, que me foi transmitido através dos meus pais, que sempre me ensinaram, ou me diziam, não des nas vistas, não tens que falar, fica no teu cantinho. As pessoas vão te julgar, as pessoas podem falar mal de ti, podem não te compreender. Hoje eu vejo isso como uma grande prova de amor. Lá no fundo, e de todo o jeito que eles tinham, a maneira deles, era para me proteger. Para proteger a filha de não estar naquele foco das pessoas, de ser julgada, de ser mal interpretada. E então educaram-me assim. Há mais preconceitos, não é? Estou a falar neste caso em relação a isso, de estar aqui nas redes sociais com vocês e a partilhar esta informação que eu tanto quero, que é ajudar os pais a terem uma melhor relação com os filhos. Essa relação, ela não vai assim, como uma pílula mágica que não resolve o problema. Vocês trazem o filho ao consultório e eu, como uma varinha mágica, eu vou resolver a situação. Não é assim. Essa situação, ela resolve-se sim, trabalhando também os pais, transmitindo-lhes estes ensinamentos. Uma boa relação faz-se com o conhecimento também, o conhecimento de vocês. Os filhos, no fundo, eles são leais aos pais. Eles vão seguir o que os pais dizem e transmitem, porque eles querem ser amados. A lealdade, isso vê-se no campo energético da família. Por lealdade, eu vou fazer igual aos meus pais. Por lealdade, eu vou continuar com as tradições. Para nós pertencermos à família, para nós identificarmos-nos à família. É isso. E fazemos isso naturalmente, sem pensar. Nós é que, na visão sistémica, detectamos tudo isso, ou seja, sabemos ler esses comportamentos, essas interpretações, e com isso nós podemos ajudar. Por exemplo, eu posso estar neste momento a ser julgada por vocês. Alguns que me conhecem, outros que me amam menos, outros que talvez só me seguem para pôr o pontinho de crítica. Eu não sei, eu não me importo. A minha vontade de trazer aqui este contributo com vocês, esta partilha, é tão forte, que se eu ficasse calada, eu talvez, energeticamente, eu poderia ficar, sei lá, com uma angina, ou desenvolver aqui qualquer coisa na tiroide, desenvolver uma doença qualquer, porque a minha vontade de trazer cá para fora este conteúdo é tão grande que quebrou também as minhas barreiras. Obviamente, vou-lhes contar um segredo. Eu também trabalhei algumas situações que eu tinha de preconceito. Eu também trabalhei esse medo de comunicar, esse medo de falar. Eu sou muito comunicativa, mas num grupo que eu conheço, no meu consultório, eu comunico bem, mas aqui é diferente. Aqui custava-me mesmo muito. E se eu não fizesse esse esforço ou esse trabalho que eu poderia fazer também com qualquer um de vocês,
para trabalhar a mente em relação a esses preconceitos, eu não podia estar aqui. Não podia estar aqui com vocês. Eu começaria a pensar assim: ai, o que é que vão dizer de mim? Ai, se calhar vão dizer, coitadinha dela, é melhor que esteja calada. Olha, por quem é que ela acha, quem é que ela acha que é? Olha, o que é que ela está aqui a fazer? Olha, esta também começa com os vídeos na internet. Pois posso lhes garantir que tudo isso agora para mim deixou de fazer sentido. Não me importo. Trabalhei esse preconceito em mim. Tento, eu digo tento porque ninguém está livre, mas uma coisa é nós termos a noção que estamos a ser preconceituosos e travamos a liberdade daquela pessoa, ou queremos que aquela pessoa pare ou faça algo que seja da nossa vontade e não da dela. E eu tento melhorar tudo isso na minha terapia, no meu dia a dia, com as pessoas com quem eu me relaciono. Se uma pessoa dá aso a isso, não diz nada, fica calada, e outro vem ocupar o nosso lugar. E nós só ficamos ali por trás a dizer: ah, podia ter sido eu. Se eu quisesse, eu também podia ter feito. Ah, mas eu não quis. A nossa mente arranja sempre uma desculpa. Nossa mente não gosta do novo. Ela não gosta muito do novo. Ela gosta de estar ali no cômodo. Ela gosta de ficar ali na, no, no dia a dia, na rotinazinha. E então ela arranja muita desculpa. A nossa mente é uma mente conformista. Por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo em que, uma altura, liga-me uma senhora para marcar uma sessão que soube de mim através de uma amiga dela, que eu tratei a menina dessa amiga, e ela marcou-me para uma sessão. Essa senhora precisava de ir a um congresso de medicina, era uma médica especialista, e ela tinha feito uma descoberta em relação ao trabalho dela, à especialidade dela. E ela queria apresentar esse trabalho. E ela não era capaz. Ela tinha um medo muito grande. Ela dizia: tenho medo do julgamento, tenho medo da crítica, tenho medo do que vão dizer, do que vão pensar, e tenho medo, sobretudo, que vão achar que sempre pontinhas por onde pegar o assunto para criticar. Mas eu sei, ela dizia, eu sei que isto é muito importante, eu gostava de apresentar e eu vou apresentar. No meu grupo de pesquisa estão a contar comigo, mas eu só em pensar em apresentar eu fico doente, eu fico mesmo mal. Ora bem, só o facto de ela ser médica, de vir à medicina alternativa, quebrar essa barreira, ela já mostrava que estava disposta a quebrar o preconceito. Também, então, nós começamos a trabalhar ali e ela contou-me que realmente na universidade eles não apoiam muito as medicinas alternativas, a universidade convencional. Isto que ela me contou, não é? Que não apoiam a medicina alternativa, que é só corpo, mente, físico. Não dão muita vazão às emoções, à energia e tudo isso, e mesmo até à psicologia. Então, ela deu um grande passo de vir então ao meu consultório e de trabalhar com uma pessoa, uma terapeuta que era de medicina não convencional, não é?
E quando começamos então o nosso trabalho, o processo dela, eu digo nosso porque é entre, obviamente, eu não faço sozinha, a pessoa também tem que se entregar a tudo o que estou ali a trazer. Quando começamos esse processo, ela começou a reparar que ela própria também estava a ter um preconceito com os filhos dela. Ela deu conta que, no fundo, esse preconceito também já vinha dos pais dela. Ela era filha única e os pais sempre a trouxeram assim, a mãe sobretudo, não é? Muito bonita, muito arranjadinha, sempre muito bem comportadinha, e ela tinha gosto nisso. Ela queria, ela queria agradar à mãe, ao pai, queria agradar, e então ela fazia sempre tudo direitinho. E tudo aquilo que saía fora de, do que o pai e a mãe lhe tinham ensinado, ela não suportava, ela julgava-se muito ela própria. Na escola sempre se esforçou, foi sempre boa aluna, e sempre fez esse processo assim. Então acabou por ser muito rígida com ela própria, muito dura com ela própria, muito preconceituosa com ela própria. E com a educação que teve, e depois porque o preconceito também nos torna rígidos e muito julgadores de nós mesmos, ela também o fez com os próprios filhos. Ela deu conta que realmente ela dizia: como pode ser eu amar tanto os meus filhos e ter um julgamento assim, eu própria, que às vezes sofria com isso, com as chamadas de atenção dos meus pais, eu estou a fazer o mesmo. E é isso que devemos fazer, é olhar para nós, olhar para o nosso comportamento, ver o que é que nós estamos a fazer a nós mesmos, aos nossos filhos. Sairmos da mente. O que é sair da mente? É quando nós ouvimos muito esses pensamentos na nossa cabeça que olha, isto está mal, isto está bem, eu consigo fazer, eu não consigo fazer, ou nós, eu assim, eu dessa maneira eu não falo, dessa maneira eu não visto. Vivam e deixem viver. Vivam livres, libertem-se, saiam dessa mente. A mente é uma comodista, é traiçoeira. Ela não gosta do novo. Ela não gosta de tudo o que é novo, porque ela tem uma maneira de se adaptar àquele ritmo. É como conduzir. Quando nós começamos a conduzir, custou-nos muito a habituar. E agora fazemos aquilo sozinhos, sem pensar. É um hábito. Então, a mente, em relação ao preconceito também, ela vai dar vazão. Nós começamos a pensar, até começamos a pensar o que os outros vão pensar. É verdade, eu agora que me libertei de todos esses preconceitos, rio-me de mim mesma. E eu digo assim, e realmente já Nelson Mandela dizia: eu estou em prisão, mas eu sou livre. Por que é que ele dizia isto? Porque eu estava em prisão no corpo, mas a mente dele era livre, livre de pensar, livre. Então, nós gostamos de liberdade, nós não gostamos que nos chateiem, nós não gostamos de muitas coisas. Por que é que então vamos nós julgar-nos? Por que é que então vamos nós dar vazão a esses pensamentos? E quanto mais nós damos importância a esses pensamentos, a esses julgamentos, também os vamos aplicar aos nossos filhos. Também vamos fazer a mesma coisa com os nossos filhos.
E depois queremos que os nossos filhos estejam perto de nós, que nos amem, que gostem de nós, que se portem bem, que sejam felizes, que tenham bons resultados na escola, no liceu, na universidade, que tenham uma carreira próspera. Como é que a vão ter? Como? Se a base de tudo, se a base que é o amor, a liberdade, o bem-estar, a autoconfiança, nós lhes cortamos as pernas com isso. Lhes cortamos as pernas com o preconceito. É isso. Os filhos se afastam de nós e sofrem. Reparem, se eu tivesse ouvido o meu pai e a minha mãe há anos atrás, se eu continuasse a ouvi-los, aliás, porque eu ouvi-os durante muitos anos. Durante muitos anos eu me preocupei com isso, com o preconceito. Eu lembro-me de ir ao hospital ver o meu pai. Entrei. É uma memória emocionante para mim. Meu pai já não está mais cá. Está no meu coração. Então, entrei no quarto e ele estava a falar com alguém com uma bata branca e só depois é que vi que era o padre. Eu pensei até que era um doutor ou um enfermeiro, assim, era o padre que vinha a fazer a visita naquele dia. E então ele disse, esta é a minha filha mais nova das raparigas, porque eu tenho um irmão ainda mais novo que eu. É a minha filha mais nova das raparigas. E então o senhor padre disse, esta é então a sua filha que tem um quiosque? E ele vira-se para mim e pergunta-me se eu vendia muitos livros. Eu não vendo livros, nunca vendi livros, eu não tenho quiosque. O meu pai tinha um julgamento em relação à minha profissão. Ele tinha receio que as pessoas me fossem julgar. Eu, na altura, fazia hipnose clínica, tinha começado a fazer hipnose clínica. Ele não percebia muito bem o que era aquilo, mas ele sabia, à maneira dele, que tinha algo a ver com hipnose, hipnotismo, e associou ao circo, talvez, não faço ideia. Eu tentei falar com ele e explicar-lhe sobre isso, mas ele não entendia, ele só dizia, não des nas vistas, filha, a gente é má, julga, vai-te julgar. E sabes que tu já passaste por muito e que tu passaste por muitas situações e que foi difícil para ti. E eu sei que isso foi com grande amor que ele me estava a dizer. Oxalá eu ainda o estivesse a ouvir. Mas eu não ia já fazer caso do que ele me dizia. Eu ia tentar-lhe fazer entender, se calhar por outras palavras, que essa era uma opinião dele, mas que eu era feliz assim, que as pessoas me procuravam. Naquela altura, eu fiquei triste. Fiquei decepcionada com ele, de ele não me entender, e me senti muito incompreendida. Senti como se aquela menina que sempre se viu diferente dos irmãos e dos meus pais, mais uma vez estava a ser diferente. Isso custou-me e durante alguns aninhos continuou assim. Eu fazia o meu trabalho, eu acho que eu fazia bem, eu fazia do melhor que podia, não é? Mas sempre aquela dor
daquilo que eu ouvi do meu pai, de me ter. Aqui estava a dizer então ao padre que eu tinha um quiosque, era como se ele não aceitasse aquilo que eu era, aquilo que eu sou. E eu já era uma mulher quando ouvi isso. E eu já trabalhava na terapia emocional. Mas eu era uma filha. E nós, filhos, diante dos pais, somos pequenos. Somos sempre pequenos. Nós queremos sempre ser amados e respeitados por eles, elogiados por eles. E mesmo eu, naquela altura, então, já trabalhando na terapia emocional, já sendo uma mulher adulta, já sendo mãe, aquilo mexeu comigo. Agora imaginem o que isso faz numa criança pequena. Por exemplo, a criança quer falar, quer comunicar, e às vezes as crianças, pronto, dizem aquilo que podem, aquilo que sabem, e nós, está calado, cala-te, não digas nada, sai daí. E o que acontece no futuro é como se eles perdem valor próprio. No Psyche, que é uma das técnicas que eu uso, para além também de constelações familiares, PNL, hipnose clínica, multidimensional, terapia multidimensional, etc., terapia energética. No Psyche há um ponto aqui, que é o valor pessoal. Este ponto, eu digo e é assim, ele regula tudo o que está daqui para cima. Portanto, aqui a tiroide, quem tem problemas de tiroide, muitas vezes vai saber, e é a expressão que está calada. O engolir, como dizia a minha mãe, a gente não diz tudo aquilo que pensa. A gente deve engolir os nervos com um bocado de pão. Ela dizia isso para não criar problemas, para não criar discussões. Era humilde. Era uma senhora. Mas tinha esse preconceito, essa maneira de atuar, que mais tarde, lá para a frente, se calhar mais ou menos, ela devia ter a minha idade que eu tenho hoje. Meu Deus. Ela foi operada à tiroide. E a tiroide, ok, os médicos vão me dizer que é uma falta de iodo, que é a glândula da tiroide que não funciona, mas o emocional também conta. O emocional, então o inconsciente, o nosso inconsciente, ele joga o jogo da nossa vida a 95% ou mais, 95, 97%. Ele é que gera o jogo da nossa vida. A nossa mente consciente, apenas os 5% ou menos. Não é porque eu penso positivo que a vida me vai correr positivamente. É a qualidade da nossa vida, é também a qualidade das nossas emoções. Não é só o nosso pensamento. Não é só o nosso pensamento consciente. Eu espero que esta reflexão tenha contribuído com algo para vocês e deixem os seus comentários, façam as vossas perguntas, eu tratarei de responder. Será um prazer, se gostaram, se não gostaram, o que é que eu poderia melhorar, o que é que eu poderia ainda aprofundar mais neste tema, se acaso vocês quiserem, eu farei todo o gosto de aprofundar com vocês nessas respostas, nessas vossas reflexões. Agradeço imenso estarem aqui presentes.